Jaquita, bem-vinda. Colaboração social corporativa durante a pandemia é o nosso tema de hoje. Vou postar aqui e dar o pin para que fique visível para todos. Olá, boa noite aí no Brasil. Bom final de domingo a todos. Vi que o Eduardo já entrou. A DB Server ali já está com a gente. Antes de chamar o Eduardo, quero agradecer mais uma vez a presença de todo mundo. Tati! Prazer tê-la aqui! Quantos mil anos? Essa, na verdade, estava até pensando antes de entrar, essa é a 7ª live que eu já estou fazendo. Para quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Para quem tem acompanhado as outras, agradeço imensamente a companhia de vocês nos domingos. Quem se interessar e não teve oportunidade de ver as anteriores, se tiver interesse de pesquisar e ver o que aconteceu nos finais de semanas anteriores, eu tô salvando todas as lives lá no meu canal do YouTube, Lúcia Petrucci de Mello. O objetivo desse encontro semanal surgiu no início da pandemia com a ideia de promover de realizar um canal de promoção de saúde, bem-estar e saúde emocional, que eu trouxesse semanalmente convidados com temas diversos, cujo foco é promoção de saúde. Então a gente já conversou sobre o poder da negatividade, já conversou sobre a necessidade do equilíbrio emocional, já falou sobre temas aí para os papais, famílias que estão com filhos pequenos em casa. A gente já falou sobre conflitos morais dessa pandemia. A gente já falou sobre cuidado com os cuidadores. A gente já falou sobre alimentação. Então tem temas bem diversos. E hoje eu queria trazer para a conversa um pouco desse panorama, porque a pandemia, além das questões de isolamento social e mudança da nossa vida, afetou muito também os aspectos de trabalho, né? Tanto dos dois lados, vamos dizer assim, né? Tanto dos trabalhadores quanto dos empregadores. E eu queria puxar essa conversa, essa provocação, e logo que pensei nesse tema, me veio muito à mente imediatamente a empresa DB Server, que eu tive o prazer de ter trabalhado. Inclusive a DB Server foi o meu primeiro empregador, né? Foi oficialmente o meu primeiro trabalho formal, foi na DB Server, onde eu tive um prazerzaço assim mesmo de trabalhar, pelo contato, pelas pessoas com quem eu conheci, com quem eu me relacionei, com os 3 sócios da DB, que eu tive um grande crescimento profissional na relação com eles, e conhecendo a cultura dessa empresa, conhecendo o estilo dos principais gestores da DB, veio a vontade de fazer esse convite e convidei o Eduardo. Já vou puxar aqui o Eduardo para conversa. A DB tem um papel importante na minha vida profissional e na minha vida pessoal, que eu conheci o meu marido na DB Server, e eu tava pensando, agora eu vou chamar o Eduardo, vou puxar para essa conversa. Sócios fundadores da DB Server, junto com o Werner Hebrecht e o Mário Bastos. E o Eduardo também é professor da Faculdade de Informática da PUC. Bem-vindo, Eduardo! Boa noite, Lúcia. Boa noite, pessoal. Muitíssimo obrigada por ter aceito o meu convite. Está sendo realmente um prazer assim, poder conversar contigo sobre esse tema. Muito legal. Eu estava pensando, inclusive, na Eduardo DB Server teve um papel tão fundamental na minha vida, né? Podia ter sido até meu padrinho de casamento. Pois é. 26 anos de DB. 26 anos, como a 27. Uau! E olha só, na minha época ainda a gente tinha uma resistência para chegar no 100, né? Enquanto estamos hoje. Quantos DB Servantes? Hoje estamos próximos de 600. Uau! Que legal. E como é que vocês estão aí? Falando de ti antes de falar da DB. Em casa? Tu, a Cláudia, a Laura? Sim, nós estamos em distanciamento social agressivo. Estão vivendo agressivamente esse distanciamento? O nível de consciência que a gente acha que é o adequado, né, para a situação. Né? E já faz, já estamos aí no praticamente março, abril, maio e rumo aos 4 meses dessa situação, né?
Como eu comentei, né, Eduardo, agora na abertura, assim, tenho feito essas lives todos os domingos e o meu foco principal é a questão da promoção de saúde, né? E aí, acredito que o trabalho, ele é um importante promotor de saúde, né? Para todos nós, assim, é uma fonte importante de realização pessoal também o trabalho. Acho que tem um papel importante nas nossas vidas. Não só de questões financeiras, que são intrínsecas, mas acho que de realização pessoal. E, obviamente, as relações de trabalho foram fortemente afetadas agora nessa pandemia, né? E comecei a me questionar sobre essa questão do papel, da função, na colaboração social, né, das empresas durante essa pandemia, das corporações, das companhias. E pensei muito em vocês, né? E aí, óbvio, te convidei para dar voz aí à cultura da DB Server, porque eu sei também o quanto a DB é preocupada e atenta com essas questões. Pré-pandemia já era, né? Então, veio a figura, né, de vocês, de convidar vocês para representar ou para pensar sobre essa questão corporativa, porque eu acho que, enfim, né, acho que tá afetando fortemente toda a sociedade. É uma crise paralela, né, é uma crise da crise. E, enfim, eu gostaria de começar te ouvindo, antes de mais nada, assim, se tu quiser falar um pouquinho também da DB e dessa cultura da DB, e como é que tá para vocês essa situação, enfim, como é que foi todo o processo? Vamos lá do início, assim, quando chegou, né? Como é que vocês reagiram à chegada do coronavírus por aí? Essa chegada da crise, né, da pandemia, ela atravessa, né, um momento da empresa de construção da sua cultura organizacional. A empresa já tem 26 anos, mas a cultura é uma coisa que a gente constrói cotidianamente, né? E uma coisa é as coisas que tu escreve nas paredes e a outra coisa é como que a organização se comporta perante os seus colaboradores, perante os seus clientes e perante a sociedade, né? Então a gente tem muito esse moto de ser uma empresa centrada nas pessoas, mas isso só se exercita no dia a dia, né? Então só através da prática mesmo. Então, quando ocorreu essa questão da pandemia e a orientação dos cientistas, dos epidemiologistas, foi pelo distanciamento social, a gente não teve nenhuma dúvida do caminho que tinha que seguir, né? E isso, para mim, foi bastante importante, porque daí nós não precisamos ficar fazendo grandes discussões, né? A clareza sobre o que fazer estava dada para nós e isso, para mim, mostra, né, uma coisa que eu sempre falo, né, que a cultura de uma empresa ela aparece nos momentos de crise e de tensão, porque daí a gente joga os livrinhos para a janela e reage como a gente efetivamente é, né? E aí nós tomamos imediatamente essa postura de orientação pela preservação dos empregos, pelo acolhimento das pessoas, né? Pela adesão acho que quem sintetizou muito bem isso foi um grande amigo nosso, o Chiru, que mora aí também nos Estados Unidos. Eu estava assistindo uma live do Chiru, que é um grande guitarreador, né? Músico. E enquanto fazia suas usuais reflexões, ele soltou, né, que quantas vezes na vida a gente pode salvar uma vida pelo simples fato de ficar em casa, né? Então, tem uma carga emocional muito grande, né? E nesse momento, o papel que a empresa poderia fazer, por ser uma empresa privilegiada, eu acho que isso é bem importante a gente destacar, né? As empresas de TI, elas têm um privilégio muito grande. A PBServer manteve toda a sua operação remota. Então, nós não tivemos, claro que nós tivemos alguns percalços em clientes, principalmente no segmento do varejo, que fecharam lojas, etc. Sim, nós fomos afetados, mas a nossa capacidade produtiva não foi afetada. Então, nós estamos numa posição que a empresa consegue dar essa contribuição para que outras empresas que não conseguem, que são essenciais estarem na rua nesse momento, pudessem trabalhar com um mínimo de segurança de saúde. Então, foi muito rápido a decisão.
Inclusive, foi uma decisão mais rápida do que alguns clientes. Nós tivemos até algumas distensões em clientes que tentaram não nos liberar para fazer esse trabalho, e a gente, cara, não é uma opção. A gente não está discutindo as opções, a gente só está analisando impactos de uma decisão, né? Porque é uma decisão centrada no conceito de cada vida importa. Né? E aí isso expande muito, porque quando a gente fala e sente que cada vida importa, é a vida dos nossos colaboradores, é a vida dos nossos familiares, dos nossos amigos, das pessoas com quem tem contato. Então isso acaba nos colocando num contexto realmente humanitário mais amplo. E nos coloca num processo de reflexão. Né? Eu acho que a pandemia trouxe assim, algumas reflexões que nós não estávamos esperando e muito menos preparados para fazer. Né? E essa eu acho que é uma delas. Cada vida importa, e o que eu estou fazendo por isso? Eu enquanto empresa, o Estado enquanto Estado, e nós enquanto pessoas. Né? Se fala, né, do novo normal, que é uma expressão que eu particularmente não tenho muita simpatia, porque não vai existir esse novo normal. Né? Se coloca isso à frente, né? Como é que as empresas, por exemplo, estão integrando posicionamento com propósito, porque cada vez mais os clientes, os consumidores e os cidadãos querem saber qual é o propósito dessa empresa. Então eu não compro mais só dessa empresa porque os produtos dela são muito bons. Eu quero saber o quanto que essa empresa está contribuindo para a sociedade. Essa mudança ela estava acontecendo, mas a pandemia nos colocou diante de um momento muito mais agudo, onde isso vai ficar mais claro, isso vai ficar mais explícito, né? Então todas essas questões elas vão vindo à tona de uma forma não planejada, né? Talvez acho que a pandemia ela acelerou, né? Ela fez acelerar algumas coisas que já vinham sendo questionadas nessa posição. Acho que também nessa colaboração social corporativa, acho que isso já vinha sendo foco de questionamento, não de agora. Mas acho que, como tu bem disseste, assim, quando a crise aparece, a teoria, né, as coisas que eram só na parede da empresa, elas vão se mostrar nua e crua, né? Ou a cultura está na essência, ou ela está lá só para bonito, né? E acho interessante quando tu dissesse assim, não houve um tempo de discussão se aquilo era o certo ou era o errado. Aquilo era o que tinha que ser feito, isso já estava parte da essência da cultura da empresa. Talvez precisássemos ali organizar o como, né, articular as questões mais operacionais disso, mas que ia ser feito, seria feito. E eu acompanhei uma declaração de vocês também, que vocês aderiram ao movimento que é o Não Demita. Esse movimento ele é exclusivo de empresas de TI ou ele abrange não só? Porque como tu também falasse muito dessa posição de privilégio, né? Esse é um movimento nacional que nasceu de um conjunto de empresas, algumas de TI, mas a maioria não, e lançaram um manifesto e até ele não tinha uma grande pretensão assim, mas teve um impacto de mídia, digamos, bem importante, eu acho, para mostrar que, olha só, existem empresas do mesmo segmento com um comportamento diferenciado. Sinal que é possível ter um comportamento diferenciado. Né? Então, isso gerou, e aí nós fizemos a subscrição, porque são mensagens que fazem chegar aos nossos colegas, aos nossos clientes, né? E é um compromisso, efetivamente, né? Um compromisso das empresas de, durante 60 dias, não fazerem demissões em massa, não fazerem movimentos. Né? Então, foi muito importante. Mas por aí a gente já começa a perceber, por exemplo. Eu até acessei o site hoje para te dar um número exato. Né? Tem 3.640 empresas subscrevendo. Né? É um número interessante, né? Mas no Brasil nós temos 19 milhões de empreendimentos. Isso é 0,02%. Não significa que todas as empresas precisam assinar, não precisam se expor, não é isso. Mas 0,02% é residual. Né? É residual. Então, mostra também que o conjunto de empresas
que está com um posicionamento mais orientado à questão da manutenção da empregabilidade, da sustentabilidade da sociedade como um todo, ela é muito pequena. Eu acho que isso a gente precisa reconhecer e refletir sobre isso, né? Então, e não apenas isso, porque eu vejo muitas reuniões que eu participo, reuniões de empresários, e eu vejo comportamentos assim bem que me decepcionam muito, sabe? Né? Focado só na sua visão de curto prazo, que ainda por cima pode estar bastante errado, porque essa coisa de que flexibilizar o distanciamento social é bom para a economia é uma falácia, né? Porque o preço vai vir maior e mais caro depois, né? Então, uma visão, além de ser obtusa, às vezes com um discurso externo muito bacana, mas internamente fazendo campanhas para... Como, por exemplo, eu ouvi de um empresário que se posiciona lindamente nas redes, dizendo que nós tínhamos que fazer pressão no governador do estado, porque e seria exigido 2 metros de distância entre as pessoas na área de TI no retorno da pandemia. Né? Então, gente, por que é 2 metros? Né? Essa discussão não faz parte do jogo. O que é botar mais pessoas dentro de uma sala. Isso para empresas que são empresas que trabalham com conhecimento é muito triste de ouvir. Eu fico muito decepcionado, até porque às vezes são empresários, pessoas jovens, né, que são promissoras e têm um posicionamento super egocentradas, assim, super centradas, né, no ganho imediato das empresas. Né? Então... porque a gente, tu falaste já desde o início, de repente tá falando de um lugar privilegiado por trabalhar ou por gerenciar uma empresa que te permite mais flexibilidade, que talvez tenham outros negócios, que isso... Mas acho que esse é o questionamento, né? Isso não é possível, isso pode se tornar mais difícil, mas não impossível. E aí eu acho que essa vontade de questionar o como, ela vai passar muito pela real vontade e de que isso tem que fazer sentido para a cultura daquela empresa ou daqueles líderes que estão ali questionando o que está sendo de fato questionado, né? É a saúde, o que vai se reverter de fato para o teu negócio, quais são os valores que estão sendo discutidos aí também sobre o ponto de vista corporativo, né? Porque, bom, as empresas, elas são essencialmente compostas por pessoas, sendo elas de TI ou não, né? Achar que as pessoas, por estarem indo ao trabalho, diante de tudo que está acontecendo, ali naquilo vai ser uma bolha e aquilo não vai chegar dentro é ilusório, né? De alguma forma, as pessoas também vão levar isso para lá e se elas não ficarem em casa, elas vão... Enfim, as consequências também vão aparecer, vão afetar o teu negócio. Independente do caminho que tu tome. Então, qual é o valor que está sendo discutido, né, essencialmente? E nesse pensamento que daqui a pouco a pandemia ele só intensificou, né, Eduardo, assim, como é que tu vê essa função social das empresas, assim, essa função social corporativa, né, das organizações ou durante esse período, assim, de pandemia? Eu acho que cada vez mais as empresas elas estão tendo oportunidade, né, de se engajar e de participar de movimentos que visam o impacto social, o impacto ambiental, né? Por exemplo, tem o sistema B de empresas, que é um sistema bem interessante, que empresas é uma espécie de uma certificação ISO, né, do foco dessa empresa no impacto social e ambiental. Acho que esses movimentos, como tu falaste, eles já vinham acontecendo, mas eles têm uma oportunidade de ocupar um espaço maior nessa seara, nesse momento até de recomposição, porque o futuro para nós, para mim, é um futuro de recomposição, né? Então, colocando alguns exemplos, né? Esses dias eu tive que ir na empresa fazer uma assinatura de uns documentos, e aí eu caminhei para aquelas salas vazias, 2.000 metros vazios ali, e tá, mas qual é o significado desse espaço vazio aqui? Ele vai ser preenchido da mesma forma depois, mas esse espaço tem que existir da forma que ele existia antes? Isso perdeu definitivamente o significado.
Não tem como a gente voltar a ocupar esse espaço da mesma forma. Mas significa, então, que eu não preciso mais desse espaço? Talvez não. Talvez o que eu preciso é ressignificar esses espaços, né? E criar espaços de colaboração, criar espaços onde a própria sociedade possa ter um maior envolvimento com as empresas, né? Tentando fazer um link, né, com a tua colocação. Então, acho que a questão do espaço físico, por mais não intencional, por ser concreto, eu acho que ele vai nos permitir fazer essas discussões, né? Como tu falaste, o que é uma empresa? Uma empresa não é os seus computadores, uma empresa não é as cadeiras e mesas, né? A empresa são as suas pessoas. Então, eu diria que hoje a DB Server tem 600 endereços, porque cada um levou a empresa para dentro da sua casa, né? E aí, quando a gente vê numa reunião que vem uma criança, que vem um cachorrinho latir, e a pessoa às vezes pede, desculpa. Não, desculpa, é fantástico isso está acontecendo. Porque é sobre pessoas que a gente está falando, né? Então, toda essa mistura do pessoal com o profissional e com a sociedade, eu acho que nós vamos ter que ter respostas. Definitivamente, eu acho que hoje nós não temos respostas para nada disso, mas nós vamos precisar pensar muito sobre isso, né? Porque, sem dúvida, é angustiante estar em casa, porque a gente tem que estar nessa situação de distanciamento social. Mas num cenário onde a gente vai ter um pouco mais de flexibilidade, vai ser muito importante a gente estar em casa, como a gente não estava antes, né? Então, nesse sentido é que eu vejo mais, tá? E não o movimento das empresas terem um grande protagonismo, porque pelo que eu vejo, é muito residual o conjunto de empresas que colocam um propósito lado a lado do seu posicionamento, né? Mas o convite que eu faço para as pessoas é um pouco isso, principalmente na nossa área da TI, que é uma área de pleno emprego, né? De novo, sempre entendendo o privilégio do nosso segmento. Acho que as pessoas, elas escolhem aonde elas querem trabalhar. Então, vejam o propósito das empresas, vejam se você quer estar conectado a esse posicionamento, aonde essa empresa quer chegar, e se você quer ela. Eu acho que essa discussão vai surgir com mais força a partir de agora, porque está em xeque, né, o comportamento dos empresários. E... Bom, as pessoas estão trazendo aqui muito esse comentário, assim, essa questão do olhar para as pessoas que fazem as empresas, nessa atenção aos funcionários, né? As empresas em quem está ou não está pensando em funcionários, ou até exemplos aqui de empresas que, mesmo durante a pandemia, estavam solicitando sem necessidade alguma que seus funcionários fizessem viagem, quando as reuniões poderiam ser feitas remotas. Igual são atitudes de empresas que também estão em lugar privilegiado e que daqui a pouco estão agindo, enfim, né? Estão mostrando os seus reais valores, acho que os seus reais princípios, né? Essa mentalidade, talvez, assim, né, Eduardo, que nos coloca, assim, daqui a pouco, esse questionamento dessa posição competitiva, ou dessa lógica competitiva versus uma lógica colaborativa, né? De que daqui a pouco... Como que eu consigo ser uma empresa que não seja filantrópica, que ainda que tenha os fins, né, os seus objetivos de lucro, de sustento, sem necessariamente imprimir uma lógica de competição né, dentro da própria empresa, e aí quando eu consigo, porque às vezes, eu tendo também trabalhado em RH, às vezes essa sensação de que se cria uma competição entre o próprio empregador e o empregado, sabe? Quando na verdade deveriam estar trabalhando em conjunto, e também social, né, para aquilo que vai para fora da empresa, da sua colocação, para o mercado também, né, numa lógica mais colaborativa. Eu acredito, de novo, que já existia uma tendência,
né? Acho que já existia um movimento questionando isso. E que eu acho que essa parte, essas mudanças impostas pelo isolamento, pelo distanciamento social, começaram a agilizar, não sei se agilizar, mas acho que tornar essas reflexões mais presentes. E as empresas que de alguma forma estão agindo em pró disso, estão se destacando. E aí isso se destaca tanto para o mercado, se a gente for falar sobre a lógica, né, sei lá, capitalista da coisa, mas tanto para aqueles que estão consumindo o teu produto, né? Como é que essa empresa está se colocando, que eu vou ser um consumidor dela, como é que ela está agindo, né? Tanto para quem é funcionário, né? Como é que eu sou o empregado dessa empresa, as coisas que estão acontecendo tão coerentes também com a minha forma de pensar, com o que eu acredito que seja importante nesse momento para mim, para minha família, socialmente falando, porque as decisões elas não vão se restringir ali ao teu espaço físico de empresa, né? Você vão estar atingindo aí, no caso da DB, 600 famílias, né? E isso só vai ampliando, né? Multiplicando vai potencializando isso, né? Será que essa pandemia teria seria possível fazer essa mudança de lógica? Será que ela vai conseguir essa façanha, né, de nos fazer encarar um mercado, uma relação entre mercado empregador, enfim, menos competitivo, mais colaborativo, até na relação social, além das questões de relações de trabalho direta, de contrato de trabalho, mas mesmo nas relações da posição social das empresas, assim. Ou é muito utópico isso? Eu sei que é domingo, eu sei que é de noite, mas aqui desse lado não tem uma pessoa otimista nesse momento não, tá? Eu acho que nós vamos sair todos mais enfraquecidos desse processo. As economias, as pessoas, isso, de novo, falando do espaço que eu tenho o privilégio de estar ocupando, né? A coisa, nós vamos sair muito mais fracos. Né? Então, eu não tenho esse otimismo de achar que a pandemia vai criar oportunidades, etc. Por outro lado, como nós vamos sair muito enfraquecidos, nós vamos ter que encontrar soluções. E nesse processo de ter que encontrar soluções, acho que nós podemos vir a encontrar novas soluções para problemas antigos. E aí, daí surgirem coisas que sejam, vamos chamar assim, de bacanas. Né? Mas não vai ser espontâneo. Né? Porque... Mas o que tu diz quando tu te refere a sairmos mais enfraquecidos? Assim, que é enfraquecidos? As empresas vão sair menores, a economia vai ser menor, o desemprego vai ser maior. Então, todas a grande maioria das variáveis, né, de sustentabilidade, isso nós estamos nem falando em Brasil, né? Porque quando a gente colocar o zoom no Brasil, bom, aí a gente não... Sim. É uma realidade local. O tempo do Instagram não vai ser suficiente para a gente falar das coisas que vão ser piores aqui no nosso país. Então, sim, a coisa, nós vamos sair, é quase um pós-guerra. Né? E, bom, no pós-guerra foi necessário muita solidariedade, foi necessária muita união e coisas boas surgiram daí. Mas tem destroços, sabe? E a gente vai ter que cuidar dos nossos destroços. E aí, quando a gente fala que empresas são pessoas... E aí eu falo muito isso no momento que uma empresa tem essa posição de se focar na manutenção da empregabilidade das pessoas, mesmo que com isso tenha que despender financeiramente valores para garantir isso, as pessoas que fazem parte dessa rede têm que fazer isso chegar até a ponta. Então, como é que essa pessoa trata com o seu prestador de serviço, com a sua diarista, ou com o seu comércio local pequeno do bairro, como é que a gente se comporta para fazer todo esse ecossistema dar uma sobrevida para ele? E aí, nesse sentido também, eu acho que tem uma decepção muito grande, não com os DB Cervantes, eu acho que são pessoas maravilhosas, mas o comportamento da nossa sociedade está num nível de egoísmo assim, assustador, né? Agora aqui em Porto Alegre, uma grande flexibilidade que se fez e que dependeria de uma grande consciência das pessoas,
não é o que a gente vê. A gente vê as pessoas lotando as praças sem uso das máscaras, sem uso das mínimas condições de cuidado, como se a mensagem fosse, olha, isso não é comigo, eu estou acima do bem e do mal, né? Então, se as pessoas têm esse comportamento, é muito difícil que as empresas se movam, porque as empresas são feitas pelas pessoas. Então, a minha decepção tem um pouco disso, assim, sabe? De assistir, então, vizinho fazendo festa e gente, né? Puxa, chega a ser inexplicável, né? Isso que está acontecendo. É mundial, mas o Brasil tem uma capacidade de fazer melhor essas coisas, assim, que é muito triste, né? E aí a gente volta a falar de coisas que a gente até não falava mais, que é, né, da vergonha de ser brasileiro, né, de estar vendo isso acontecer no seu país, né? Então, nesse sentido, é o minha ausência de otimismo, né? Mas não é a obrigação para enfrentar a situação. Mas se tu for pensar que, na verdade, toda crise, né, ela vai gerar enfim, é uma crise, né? Ela vai gerar uma queda significativa ou ela vai gerar um problema, não me ocorre outra palavra assim, significativo. E aí a gente volta para a mesma condição nesse teu pensamento, vamos dizer assim, não tão otimista. Por mais que a queda seja inevitável, né? Por mais que a queda seja... A crise, eu entendi quando tu disseste a gente vai voltar mais enfraquecidos, porque economicamente vai voltar mais debilitados. Num cenário como o Brasil já se vinha de um cenário não estava forte, né? Então, assim, parece que a coisa volta mais enfraquecida. E como é que a gente consegue se fortalecer ou se recuperar de um momento crítico como esse, a gente voltar para a mesma posição, né? Para a mesma relação? Claro que sim, eu acho que vai depender muito dos setores. Tem setores que vão ser mais afetados e vão demorar um pouco mais. Tem setores que até estão tendo alguma vantagem, né? E tem soluções para o mundo de distanciamento, vamos chamar assim. Mas eu acho que algumas coisas, como tu mesmo está dizendo, vão acelerar, né? Por exemplo, essa questão do trabalho remoto, eu vejo empresas que eram super reticentes em relação ao trabalho remoto, porque eram baseados no controle das pessoas, visualmente eles vendo as pessoas trabalhar, e eles se deram conta agora que eles estão tendo mais produtividade e não precisam ter todo aquele dispêndio naquele espaço físico. Então eu ouvi de um empresário de uma grande empresa aqui do Rio Grande do Sul, dizer, olha, nós não vamos voltar. Nós não vamos voltar. Vamos manter assim. Né? Não vamos voltar para aquela situação. Não, então, daí modelo anterior. Mas agora eu vou trabalhar de casa fazendo a mesma coisa, que acho que essa é a tua pergunta, daí aí que vem as oportunidades, né? Então, um movimento que eu vejo muito é o movimento de rede, é o movimento de ecossistema, né? Nós vivemos muito numa sociedade empresarial hierarquizada, né? As empresas mais fortes, as que estão no centro, as empresas âncora e o seu ecossistema, né? Vamos pegar o esquema, o processo automotivo, né? A GM e os seus sistemistas, a Ford e seus sistemistas, né? Eu acho que no mundo, principalmente no mundo do conhecimento, não precisa ter um centro. E ao contrário, o centro só atrapalha. Então, essa construção de uma rede onde todos têm um papel relevante e a rede se fortalece, para mim é um novo... uma nova oportunidade, uma nova força que pode surgir para essas empresas. E aí, de novo, conecta com o assunto da nossa live de hoje, que é, mas e o que faz as empresas se conectarem? Só porque vão produzir um novo produto e cada um é especializado numa coisa? Eu acho que não. Eu acho que elas têm que se conectar também por um propósito, por um conjunto de valores, né? Por um compromisso. Então, por exemplo, a DB Server ela não pode participar de uma rede de uma empresa que não está com engajamento de manutenção de empregabilidade nesse momento. Não seria coerente de criar uma rede com essa, porque essa rede ela vai ser enfraquecida, vão ser valores distantes, né? E aí nessas redes eu acho que a gente pode fazer inovação para as empresas e guardadas as proporções. A DBServe ela está instalada no Tecnopuc, que é um parque tecnológico, né?
já é uma oportunidade para estar numa rede, né? Então, pegar um pequeno exemplo, né? O pessoal do Instituto do Cérebro da PUC criou uma força-tarefa para ações contra o coronavírus, e idealizaram, entre outras atividades, a necessidade de ter um site para fazer um questionário para mapeamento das pessoas assintomáticas. E aí a DB Cérebro foi o parceiro de primeira viagem deles. Nós pegamos para nós o nosso desafio, o nosso pessoal de experiência de usuário trabalhou em todo o desenho, nós implementamos o site, e desse time tinham doutores, tinham especialistas em geoprocessamento, tinha um conjunto. A DB Cérebro jamais teria esse conjunto de pessoas. O Instituto do Cérebro jamais teria. Então, esse conceito onde todo mundo entrou junto, e no caso foi uma relação de trabalho sem valores envolvidos, né, que mostra um pouco desse propósito, né? Por que nós estamos juntos? Nós estamos juntos porque juntos nós vamos conseguir gerar valor para a sociedade nesse momento. Em nenhum momento falou em monetizar essas coisas de startups, né? Como é que vai dar atração, como é que vai monetizar, será que vai pivotear? Não, nós só queremos trabalhar juntos e fazer uma solução de valor. Então, estar no parque tecnológico nos permite estar mais perto desse modelo, que ainda não é o que eu vejo nos parques tecnológicos. Isso que a gente está falando, acho que está um patamar acima, né? Porque exige que as pessoas enxerguem o seu propósito e explicitem o seu propósito. E aí vem um conjunto de, bom, eu para crescer, né? Será que eu preciso chegar a 1000 colaboradores? Não, talvez eu possa manter esse conjunto de pessoas na empresa e me conectar com outras empresas de diferentes portes e a rede crescer como um todo, e não uma empresa individualmente. Eu acho que esse sistema, ele se retroalimenta, né? Porque, e eu acho que ele ganha uma força que eu sinto, é uma percepção minha também, sabe, Eduardo? De trazer para a comunidade, assim. Eu acho que posso estar também, assim, fora da casa com essa minha percepção, mas acho que uma força que também se ganha com essa situação que se impôs, pandêmica, enfim, é uma valorização das redes comunitárias, sabe? Porque aí tu coloca muito essa coisa assim, dos grandes hubs, tu desse o exemplo dos automotivos, né? Então, assim, e a gente teve uma situação própria também com equipamentos de segurança, que era todo o mundo inteiro fabricava e concentrava isso num único lugar, que foi o epicentro da doença, né? E aí eu acho que agora reverte uma lógica de, bom, só um pouquinho, o que eu tenho que trazer para dentro de casa? E aí a gente vai trazendo para os pequenos núcleos, né? O que eu posso trazer isso para dentro da minha comunidade, onde a minha empresa atua, e de que forma a gente está se retroalimentando nessa comunidade, né? Porque aí a empresa também se beneficia em algum momento, também tem um retorno disso, porque a própria comunidade também traz, né? Volta com demandas para essas pequenas... eu acredito muito mais que a força desses pequenos núcleos, sabe, comece a se expandir, porque eu acho que isso ficou muito descentralizado. A gente teve a coisa muito acumulado em poucas, né, com poucos grandes poderes, e ali tudo ficou em termos de produção mundial até, né, e eu acho que isso agora tende a se cascatear, assim, sabe, e aí eu acho que as comunidades se fortalecem, e talvez essa própria colaboração social também, sabe, comece a ganhar vida e comece a se retroalimentar e comece a se potencializar. Muito mundo de Alice. Não, eu também acho, e trazendo assim para o nosso isolamento, né? A nossa comunidade local mesmo, né? De moradores do bairro, o comércio local, a gente está se enxergando pertencendo dessas comunidades, né? Isso nos permite um reposicionamento, um repensar disso tudo, né? E se conectar com os problemas da nossa comunidade e trazer valor. Eu acho que é bem pertinente. Eu acho que aqui tem uma chance aí da gente... Porque eu acho que assim que tu comentasse, né? A gente vai se enfraquecer. O mundo todo vai se enfraquecer, né? Mas eu acho que a força do núcleo comunitário, né, do local, vai ser chave para o fortalecimento. Porque não vai ser os grandes que vão conseguir fortalecer
Até porque tem muitos que nesse processo estão quebrando, né? O que já eram quebrados e agora só está ficando mais evidente, né? E talvez eu acho que ganha ainda mais força, mas aí é toda uma nova lógica, né, de relações, enfim. E aí talvez as pessoas também comecem a revalorizar, porque se perdeu o valor do local, né? Sem dúvida. Houve um distanciamento da desvalorização do que eu até compartilhando, né? O que muitas vezes há X anos atrás, aí 2006, quando entrei na DB, já se vão há anos, que muitas vezes eu ouvia do pessoal, né? Ai, mas é que eu quero buscar, eu preciso trabalhar numa grande empresa, num grande nome, né? Era uma ambição, é uma grande marca. E o que acontecia muitas vezes? A pessoa ia, né? Trabalhava lá um ano e daqui a pouco estava voltando. A gente ainda brincava, né? Os DB Cervantes são sempre bem-vindos de volta. Porque as pessoas sentem que aí perdem um pouco dessa personalização, né? Porque é diferente de tu trabalhar numa multinacional onde tu tem sei lá quantas mil pessoas espalhadas pelo mundo, onde tu trabalha numa empresa que é local e que tem outros valores agregados e que aquilo começa a fazer uma diferença muito mais significativa na tua vida e nas tuas relações de trabalho, né? Então, que é essa inversão de valores, assim, que a gente vê. Uhum. E eu acho também, Lúcia, que a gente precisa, nesse processo de reconstrução, que a gente precisa, então, encontrar forças e significados, ter uma compreensão muito clara da importância da inclusão e da diversidade. Sem dúvida. E essa é uma colaboração importantíssima. De que tem um conjunto muito grande de pessoas sendo segregadas nesse momento, né, e que não aparece na mídia, e que não aparece nos discursos, e que não aparece nas lives, né, e nós precisamos ter um olhar de acolhimento e de intensidade para com essa questão, né. A gente não pode se reconstruir, se reinventar, se não tiver esses parâmetros abraçados com a gente. Acho muito importante de estar presente e da gente conversar, porque a gente não, as pessoas não, eu não vejo as pessoas falando sobre isso. Né? Eu acho que no momento em que a empresa, no caso da DB Server, mas todas as empresas que tiverem aderido ao movimento do não demita, é isso, assim, no momento em que tu preserva 600 famílias, né, com os seus empregos, essas famílias também são consumidores de outros serviços, né? E elas têm que também, minha percepção é que também deveriam sentir essa responsabilidade social e dizer, bom, quais são os que eu tenho que seguir honrando também, porque senão essa rede quebra, né? Não é porque determinadas pessoas que por circunstâncias daqui a pouco pararam de prestar o seu serviço, que eu não... Bom, se a minha entrada não parou, então que eu continue fazendo, sei lá, por pagamento, enfim, né, me organizando para que eu também não quebre essa corrente, porque isso também é uma colaboração social, que tu na ponta, em evitando uma demissão, também tem como expectativa, né, gerar nesse fluxo. Não, é para isso, é exatamente para isso e nesse sentido, né, que a gente... Mas aí, Lúcia, entra um outro aspecto que infelizmente aqui no Brasil é bem intenso, né? Que é a ausência de um poder público atuante. Porque a quantidade de pequenas empresas, de pequenos empreendimentos que precisariam de uma ação positiva e intensa é muito grande. E infelizmente a gente não está tendo quase que nenhuma ação. Então, nesse sentido, o impacto aqui vai ser muito grande, né? A tendência de um olhar, porque é um olhar sistêmico, não é um olhar localizado, né? Isso vai nos causar impactos bem grandes e que aí não adianta a ação das pessoas e das outras empresas também tomar o lugar, né? Então, isso é bem preocupante, né? E eu acho que aqui está o maior pênalti aqui no Brasil, né? Nós vamos pagar um preço muito caro por falta de uma ação, tanto na área econômica quanto na área sanitária e outras áreas, né? E por outro lado... novo, problemas que já existiam e que a pandemia só
potencializa, né, essa falta de investimento de anos, né, porque também não é de agora e enfim, histórico no Brasil, infelizmente, né, quando vem uma situação como essa, expõe terrivelmente, assim, a fragilidade. Só que isso eu concordo contigo, eu acho que as pessoas deveriam estar se mobilizando mais em termos, pelo menos, assim, de impacto comportamental nisso, né? De ver isso como realmente um problema. A sociedade, ela está anestesiada, né? A gente vê as atrocidades e, sei lá, a gente tem critérios seletivos, eu acho, para indignação, né? Mas para alternar a nossa live com coisas down, coisas tem uma coisa que eu acho muito importante acontecendo, que é a revalorização da ciência, da educação e da saúde, né? Então, assim, hoje a gente está vendo, aqui no Brasil, é das universidades que estão saindo as grandes soluções, as grandes reações, né? E isso vem num momento fantástico, porque as nossas universidades estão sendo sucateadas e agora elas estão conseguindo, eu espero que a gente consiga, a partir daí, uma melhoria, né? Uhum. Mas hoje, na linha de frente, nós vemos as universidades aí fazendo um trabalho maravilhoso, né? E os cientistas também mostrando o seu valor na construção de soluções. Então, esses elementos são bem... Eu acho que nos trazem um pouco de alento, né? No cenário todo. Sim. E aí nos mostram também que nas horas de fragilidade, onde é que estão enfim, né? Onde que precisam estar empregados os principais recursos, porque da onde que saem as principais soluções, né? Quem é que trabalha com isso e quem é que está sempre... Precisa ter investimento também nisso, né? Para que esteja pronto nas horas de necessidade. E tu vê que mesmo não sendo setores tradicionalmente, né, vistos no Brasil, e por um bom tempo desvalorizados, né? Como se aquilo fosse um dinheiro mal empregado, né? Como se aquilo não fosse um investimento. E de onde vai sair boa parte das soluções para os problemas sociais da gente, são das universidades, né? Então, tudo isso vai nos causar um atraso, mas eu acho que nós temos pessoas competentes, pessoas geniais aqui no nosso país e a gente vai ter que dar um jeito de se unir para encontrar saídas. Né? E eu queria voltar para a questão das relações de trabalho, e tu comentasse, tu desse uma pincelada, né, de já aí, esse modelo está sendo questionado pelos empresários, pelos empregadores, né, o que tu enxerga que são as principais possibilidades de mudança nas formas e nas relações de trabalho aí nesse pós-pandemia, nesse retorno, quando as coisas começarem a retornar, né? Sabe que, deixa eu te fazer uma observação, enquanto aí tu pensa na resposta. Tem uma das minhas amigas brasileiras que trabalha aqui, ela fez um contato comigo logo lá, já faz mais de um mês, mais no início de toda a pandemia, que foi exatamente o que tu comentasse. Que a empresa estava com uma expectativa, e tem uma das áreas da empresa de call center, é uma empresa de plano de saúde. Então, eles têm uma área de call center e foi todo mundo trabalhar em casa. E a expectativa era que a produtividade caísse. E a surpresa foi que a produtividade aumentou significativamente, né? E isso que a área de call center, por tradição, é aquilo, né? Atendimento, sempre tem alguém olhando o que tu tá respondendo, tem alguém aqui junto no teu computador, né? E as pessoas começaram a investigar o que as pessoas estavam se sentindo mais à vontade para trabalhar, que as pessoas estavam se sentindo mais livres para atuação, estavam se sentindo mais produtivas, porque não tinha a questão do deslocamento, conseguiam ganhar algumas horas aí de sono de manhã, porque já estavam no local de trabalho. E que talvez o problema deles seria agora no retorno, né? Porque algumas pessoas já estavam manifestando que, vamos manter assim, tá bem melhor para todo mundo, eu quero continuar trabalhando de casa, né? E talvez possa ser uma alternativa até então impensável, né? Porque tinha aquele mito de que a produtividade vai cair.
De novo, né, quando a gente coloca a lupa para o Brasil, as coisas elas têm, às vezes, algumas conotações que em outras partes do mundo não estão desta forma, né? Mas no Brasil a gente está vivendo uma fragilização muito grande das relações de trabalho. Então eu tenho um outro receio que eu tenho é que isso fragilize ainda mais, tanto que saíram várias medidas provisórias de redução de salário, de situações que precarizam, na verdade, as relações de trabalho, né? Então, eu acho, de novo, que tem dois lados. Tem um lado, a gente vai poder trabalhar em rede, a gente vai poder se ressignificar, as empresas não vão mais precisar ter grandes estruturas. Legal, mas a grande maioria das empresas, nesse momento, no meu ponto de vista, está se beneficiando dessa precarização. E isso, no geral, é uma coisa positiva. Não é? De novo, pegando as coisas boas, né? Fazendo um balanceamento, né? Se nós não tivéssemos um SUS tão bem, apesar de todos os seus problemas, mas tão grande e tão eficiente, porque é de fato eficiente, quem sabe disso, imagina quantas mortes nós já teríamos, né? O Brasil ia estar beirando o número de mortes aqui dos Estados Unidos, porque, por sinal, a minha crítica os Estados Unidos estão na situação que está, porque não tem um sistema público de saúde. Quem realmente está morrendo aqui são as pessoas que não têm planos de saúde bons, ou porque o custo de se deslocar para o hospital vai ser tão alto que a pessoa fica em casa doente. E aí muitas vezes morre. É importante que as pessoas saibam no Brasil, né, que a gente está conseguindo segurar a onda porque existe esse tal de SUS, né? E isso não pode ser precarizado. Então, vem um embate aí pela frente, né? A coisa do Estado mínimo, parei um pouquinho, a gente está vendo que o Estado, sim, é importante e a gente precisa discutir isso, né? Então, assuntos que poderiam mudar as relações, tipo colocar um debate sobre renda mínima, poderia vir a mudar a nossa sociedade como um todo, sabe? Mas eu não vejo isso presente. De novo, acho que temos que fazer esse movimento, fazer esse debate, né? E vá no contrafluxo dessa precarização, que é o que tem acontecido aqui no Brasil, né? Eu acho que tem. E teria que ter um movimento também de revisão muito forte da legislação trabalhista, né, Eduardo? Porque a nossa legislação, como se encontra, eu sei que tiveram algumas mudanças, não posso nem falar muito porque não estou tão atualizada, mas ainda na sua essência é extremamente paternalista, né? Então, se tu quer mudar um pouco as relações e flexibilizar certas coisas, eu não sei até que ponto hoje legalmente as coisas estariam bem cobertas no Brasil, ou então se tu flexibiliza para só uma parte se fragilizar, não gera um equilíbrio, né? Não seria a proposta lógica de uma evolução das relações de trabalho, né? Aí a gente teria que fazer um grande debate, uma grande concertação nacional para construir isso, né? Mas aqueles que ouviram um pouco do que foi a última reunião ministerial que a gente teve contato, esse debate não está acontecendo no quem está no poder. Né? Então, nos resta a gente fazer a nossa parte, a gente acreditar Isso tudo não é para nos gerar imobilidade, isso tudo ao contrário, é para gerar ação para que a gente possa, de fato, intervir e influenciar para uma sociedade melhor. Né? Sem dúvida, eu acho que a gente tem que provocar. Acho que um dos meus principais objetivos com essas lives é provocar essas reflexões, assim, sabe? Acho que a gente tem que se questionar para que também, tanto identificar as oportunidades ou coisas que daqui a pouco a gente estava negligenciando e que estão se tornando, tá visível a importância e que estavam sendo negligenciadas. Acho que a gente poder identificar muitas vezes a posição de privilégio que a gente tem no cenário todo, né? E que também, como privilegiados, qual é a nossa função social, né? Exatamente. Porque a gente se colocar e dizer, ai, que bom que eu sou privilegiado, tá, mas qual é a tua responsabilidade nisso, então, né? Porque a gente, às vezes, também, e é uma cultura muito brasileira isso também, a gente deixa a cargo do Estado resolver todos os problemas sociais, porque, afinal de contas, eu pago os meus impostos, então vocês que se virem.
E eu acho que a gente tem que se colocar também como protagonista disso, sabe? O Estado tem as suas limitações, a gente pode ter certos questionamentos, críticas, tarará, tarará. Tá, mas eu não posso delegar completamente a ele, né? O que tá no meu núcleo, a gente volta para a questão do poder, acho que do núcleo da comunidade, ao meu alcance, na minha volta, que vai fazer diferença nas relações que eu estabeleço com quem presta serviço para mim, com quem eu trabalho, para quem eu presto o meu serviço, para quem presta serviço para mim. E aí se questionar em cima desse. E nessa rede toda, né, Lúcia, o que é fantástico é que a gente descobre que existem muitas pessoas maravilhosas. Então tem cada pessoa fazendo cada trabalho que o nosso fica do tamanho de uma sementinha, né? Assim, perto das árvores e florestas que pessoas têm movidos por aí, né? Então, poder dar voz para essas pessoas, poder se conectar com as pessoas, nos ressignifica também, nos dá força para seguir, né? Lutando por um mundo melhor, mais inclusivo, mais diverso, mais criativo, né? E por isso que eu fiz questão de te ouvir, porque eu sei que a DB Server é uma empresa que faz isso, que bota em prática isso, e não de agora. Eu acho que não me surpreendeu nem um pouco, assim, quando eu ouvi o pronunciamento de vocês em relação ao posicionamento da empresa nesse momento, por ter vivido, ser uma eterna DB Servante, né? Porque alguém colocou até aqui também, acho que uma vez DB Servante, a gente meio que se sente sempre DB Servante, porque isso não, sabe, a empresa não constrói isso no momento da crise, né? Ou isso já faz parte, e é simplesmente um movimento natural. Eu acho que a DB é um grande exemplo disso, sim, Eduardo. Acho que, né, dessa diferença que faz, ao longo desses anos, já não mais trabalhando na empresa, mas acho que vocês vêm se preocupando muito com essa inclusão social na empresa, se questionando muito, especialmente porque a TI, por ser um lugar de privilégio, né, a gente sabe quem são as pessoas que chegam com formação, né, que existe um perfil, infelizmente, no Brasil que é típico, é difícil a gente quebrar e buscar gente de diversidade num mundo onde vai afunilando só para um único, né, normalmente, né, para um único as pessoas que são negras, que são de outras etnias ou que são de outras classes sociais, elas começam a se tornar exceção nesse meio, infelizmente. E eu acho que está atento também a essa inclusão. Eu sei que são movimentos que a empresa já faz naturalmente antes disso tudo acontecer, né? Então, fiquei realmente muito feliz de tu ter aceito o convite, de compartilhar um pouco da tua visão e da cultura da empresa para esse momento, assim. Muito feliz mesmo. Muito obrigada. Que legal, eu também achei maravilhoso o convite e te parabenizar pela iniciativa, porque coloca assuntos na discussão, as pessoas participam e a gente vai saindo desse lugar comum para o qual a gente está embretado, né? Então, acho que dar voz é um ponto de partida bem, bem importante. Obrigada. Eu sei que o trabalho, como eu disse lá no início, o trabalho é uma fonte importantíssima de promoção de saúde. Acho que a gente mostrar isso, as empresas estarem atentas a isso, com certeza tu está fazendo a diferença aí na vida. Vocês estão fazendo a diferença na vida de 600 famílias, né? E isso também ajuda a propagar esse compromisso, né? Porque acho que a pessoa que recebe isso, que não recebe isso de graça, sabe? Acho que também faz refletir e a gente vai multiplicando isso para as nossas atitudes. Eu vejo um pouco aqui nós, né? Felizmente também o Ricardo trabalha de casa, a gente não foi afetado de forma alguma com tudo que está acontecendo, e o que fez só aumentar nossa reflexão para nossa responsabilidade nesse momento, sabe? Olha, se a gente não tá, se a gente não se for, o que a gente pode fazer para também estar ajudando outras pessoas a não serem impactadas? Por isso que eu disse, acho que esse é um ciclo bom, né? E que bom que está sendo alimentado. Acho que a gente vive também num momento de tanto anúncio, tanta porcaria, a gente acha que está tudo perdido. Então, a gente poder resgatar um pouco de coisa boa que está acontecendo à nossa volta também e fortalecer isso. Não, isso é bem relevante, né? E assim, o momento atual é o momento de descobrir as novas perguntas, não é ainda nem o momento de saber as respostas. As respostas. Então, é o que a gente chama do desaprender, né? Então, a gente está no momento de desaprender. A DB acho que está fazendo algumas coisas legais, outras coisas a gente está tendo que desaprender, outras coisas que a gente precisa melhorar muito, mas está aberto para isso. Eu acho que é
o pré-requisito para poder melhorar, né? Então, a gente sabe... Eduardo, eu vou te agradecer, a minha live vai cair daqui a 20 segundos, porque o Instagram corta a gente na cara. Eu só não quero que isso aconteça. Obrigada mais uma vez. Tá bom. Muito obrigado, pessoal. Fico à disposição. Bom domingo a todos. Obrigada a todos que estiveram aqui nos acompanhando. Beijos para Cláudia e para Laura. Bom, tchau. Tchau, tchau. Boa semana.